Boa tarde a todos que estão online. Mais um encontro nosso nesse dia de domingo. Encontro um pouco diferente, né, do que já temos costume, devido a essa pandemia tomando conta do mundo, mas mesmo assim não deixamos de nos encontrarmos. Agradecer desde já a figura de Alisson, através da Seridor Espírita, que está nos proporcionando esse momento de encontro, e fico feliz por saber que vocês, mesmo distante, podemos dizer assim, distante que falo fisicamente, porque sabemos que o elo que nos une ultrapassa esse distanciamento social. Então, para dar início, gostaria de ler uma mensagem, no caso, a nossa leitura preparatória, que não vai ser muito longa, vai ser curtinha, do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse espírito que sempre nos faz refletirmos nosso íntimo, rever os nossos conceitos morais. Então, achei de grande aproveitamento ler essa mensagem, onde ela diz, e gostaria que vocês refletissem junto conosco: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permaneça confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a ajuda divina. Momentos difíceis que estamos passando, momentos de muitos questionamentos, mas que temos a certeza que é para a nossa melhoria, como pessoa, como ser, pois devemos ter confiança nesse Pai que nos ama, nos nossos mentores, nossos anjos da guarda, como queiram chamar, mas que sempre estão conosco, e temos que ter essa certeza. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. Muitas vezes não entendemos porque estamos passando por certas situações, mas, no entanto, temos que ter essa certeza que é o melhor para nós no momento. É dessa forma que vamos aprender, que vamos crescer, que vamos ser pessoas melhores, pois o sofrimento nos serve de alerta para que possamos refletir do que tudo que está à nossa volta e principalmente dentro de nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Se temos a certeza desse amor, desse amparo, sabemos que o Pai nunca nos abandonará, que tudo que achamos ruim que está acontecendo no momento vai ser transitório, pois tudo passa, temos essa certeza. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quando a gente pensa que estamos já no fim do caminho, que não há mais solução, façamos uma prece, silenciemos e vamos ter certeza que essa resposta chegará. Chegará quando menos esperarmos. Basta que estejamos atentos a todos os sinais à nossa volta. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Se nos desesperarmos, não vamos conseguir seguir o caminho que está à nossa espera. Basta que consigamos refletir, silenciar para ver o melhor caminho. E esse melhor caminho, com certeza, nos será direcionado. Quando a nossa fé estiver bem pequenininha, vamos renovar de várias formas, através de uma leitura, através de uma palestra, através da prece,
Não há momento melhor para termos respostas através da prece. Silenciar, olharmos para dentro de nós e vermos qual a melhor solução para aquele momento. Com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos anjos protetores, vamos sim ter essa resposta para esses momentos de luta, pois sabemos que não será fácil, mas que a vitória, a certeza que chegaremos ao fim felizes, temos essa certeza. E mais ainda, essa felicidade depende de nós. A paz que eu quero, a felicidade que eu quero, eu tenho que encontrar dentro de mim. Não é o outro que vai me trazer essa paz, essa alegria, mas sim eu mesma, encarando os obstáculos como aprendizado, tendo a certeza desse amparo, tendo a certeza desse amor, superaremos todos os obstáculos que aparecerem em nossa vida. E aproveitando já esse momento da leitura, convido a vocês para fazermos a nossa prece inicial. Vamos silenciar os nossos corações. Quem quiser pode fechar os olhos físicos e vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer por mais um dia nessa existência, por mais um dia de aprendizado, por mais um dia de amor do Pai por nós, pois estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos melhorarmos e todos os dias Ele nos dá essa oportunidade. Ele nunca nos desampara, porque Ele é Pai, Ele nos ama e deixa sempre a nós, ao nosso lado, os nossos anjos protetores, para poder nos orientar, para poder nos guiar, para poder nos amar. Nos momentos de maiores dificuldades, devemos ter a certeza desse amparo, devemos ter a certeza desse amor, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de esperança, que tudo que está afligindo o nosso planeta irá passar e chegaremos a um momento em que entenderemos tudo o que está passando no momento. Tanto entenderemos, compreenderemos e seguiremos em frente. O abraço que está faltando nesse momento, o aperto de mão desse momento, será muito bem compensado, pois iremos valorizar cada um desses momentos. Iremos nos olhar mais humanamente. Iremos valorizar cada momento com o outro. Agradecidos estamos ao Pai e vamos dar a continuidade do nosso estudo, da nossa palestra na tarde de hoje. Que assim seja. Hoje nós teremos a nossa palestra será com o nosso amigo Naldo, com o tema suicídio e loucura. Um tema que, mesmo tão falado, ainda existe um certo tabu, porque as pessoas se recusam a falar para não machucar, para não perturbar. E Naldo, nosso amigo, que já está aí na tela, irá nos orientar mais sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Naldo, mais uma vez à nossa casa, pois não é o fato de estarmos nas nossas casas físicas que vamos dizer que estamos fora da nossa casa, que é o centro que trabalhamos, que frequentamos. Então, seja muito bem-vindo ao Obreiros mais uma vez, Naldo. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho dito que hoje nós estamos vivendo os nossos abraços fluídicos, né? Pelo pensamento. Pensamos em abraçar alguém, esse pensamento é envolvido pelo fluido e impulsionado pela nossa vontade, né? E isso é muito bacana do ponto de vista que estamos cada vez mais próximos
independente da distância física. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, nosso amigo Oliveira, e também felicitá-lo pelo tema, né? Porque o tema suicídio, como a Andrea bem colocou, de fato é um tabu. Às vezes a gente não quer comentar, mas o fato de nós não comentarmos não quer dizer que ele não exista. E nesse momento, embora os números eles não são divulgados, nós temos informações que têm aumentado os casos de suicídio, né? Tem aumentado os casos de suicídio. Então, de certa forma, a gente precisa conversar sobre, né? Precisa conversar, porque a problemática do suicídio hoje é uma problemática generalizada em todas as famílias. Nós estamos na era do espírito, e essa questão é muito delicada, muito delicada. Porém, a doutrina espírita, Kardec, ele era um homem à frente do seu tempo, né? E ele traz esse tema, e eu acredito que de forma muito... Ele discute muito, ele conversa muito, ele questiona muito. Nós temos o tema do suicídio comentado aqui no capítulo 5, mas temos também no Livro dos Espíritos 14 questões, né? No Livro dos Espíritos, depois nós temos também no Céu e Inferno, capítulo 5, onde ele vai relatar lá, se eu não me engano, são 9 casos, de cada caso diferente, né? Então, ele trabalha muito a ideia, trabalha muito o tema, e acredito que hoje, nos preparando para o que estamos vivendo, né? E a doutrina dos espíritos é um verdadeiro antídoto, um remédio para aqueles que começam a ter a sua fé vacilante, começam a pensar no tema do suicídio e começam aquelas ideações. E por quê? Porque paremos para imaginar, lá no seu capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa dizendo o seguinte: ó, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ora, por quê? Porque quando ele diz aqui que a calma, a resignação, a auridas, na maneira de considerar a vida terrestre, ele já propõe de cara uma ruptura que muitas vezes a gente não consegue separar, que é o espírito da matéria. Então, nós fomos ensinados desde cedo que aqui espírito e matéria, tudo junto, e aquilo ali faz com que a gente não consiga vislumbrar o mundo espiritual. Então, aqui ele já propõe a ruptura, ele vai dizer, olha, primeiro, você está em trânsito aqui. Aqui é uma escola. Aqui você está para continuar o teu processo de evolução moral e intelectual. Então, vamos começar a separar as coisas já de agora, que você primeiro foi criado espírito, simples e ignorante, e vem para mundos como esse para continuar, para o seu aprendizado. Então, já começa daqui ele fazer essa separação, separa espírito de corpo material. Tanto que lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 27, ele vai dizer, olha, existem os dois elementos gerais, que é o espírito e matéria, e acima de tudo isso aí Deus, né? Porém, o espírito e matéria. Então, o espírito é criado simples e ignorante, porém, temos a necessidade de vir para mundos como esse, progredir, conhecer, e estamos aqui em trânsito, então precisamos separar. É o que Jesus diz quando ele fala assim, olha, buscai primeiro as coisas do espírito. É evidente. Por quê? Porque o espírito é indestrutível, o espírito ele é imortal, o espírito ele tem uma única vida, porém vivendo múltiplas fases,
E uma das fases é essa daqui, que nós estamos vivendo agora. Então, o espírito que aqui se encontra, ele está em trânsito, vivendo uma fase desta que é a sua vida. Porém, nós não podemos restringir a esta fase que estamos vivendo o fato de que tudo se encerra aqui, ou que isso não vai passar, ou que isso vai... Não, calma. Então, Kardec ele já propõe essa ruptura, falando aqui que quando você considera a vida terrestre, dá confiança no futuro que dão ao espírito, isso aí já te traz uma serenidade, porque o primeiro ponto que você começa a compreender é, opa, peraí, eu sou espírito imortal. Eu sou espírito. Eu vou continuar. Nesse momento aqui, eu estou vivendo uma das fases desta minha vida, ao qual eu preciso me questionar o que essa fase está me propondo de aprendizado. O que tudo isso está querendo me dizer? O que o mundo tem a me ofertar para que eu aprenda coisas sobre mim com o mundo, com este mundo agora. Então, só esse primeiro parágrafo aqui, a proposta da doutrina espírita é de que você faça essa ruptura. Olha, eu sou espírito que, nesse momento, através de fluido vital, anima um corpo. Então, eu estou em trânsito. Ora, logo, eu começo a crer que isso vai passar. Então, isso tudo já me fortalece, já começa a me trazer uma calma, já começa a me trazer uma serenidade, já começa a dizer assim, poxa, eu não preciso me desesperar. Porque quando eu me desespero, tudo afeta o meu organismo. Afeta o espírito, que afeta o corpo, sai afetando tudo. Então, só isso aí já é um grande motivo da gente apresentar um livro como esse àqueles que estão com essa ideação suicida. Então, um pouco mais à frente, ele vai dizer, ó, a incredulidade, a simples dúvida, que já estamos no item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, porque eles ocasionam a covardia moral. Aí, muitas vezes você pode fazer uma pergunta do tipo, ué, mas nós não somos materialistas. Aí você tem que começar a refletir sobre suas ações, seus atos, seu comportamento, sua vida. Porque a gente entende que ser materialista é aquele que não crê no espírito, que não crê na vida, além da matéria, e é fato. Quando você diz assim, olha, uma pessoa que é puramente materialista, é porque ela não crê que haja algo a mais do que a matéria. Sim, esse é o materialista puro. Né? Espiritualista é aquele que crê em algo além da matéria, no espírito, na sobrevivência do espírito. Ok. Mas será que nós, que somos espiritualistas e espíritas, também não estamos agindo de forma material? Não é? Por quê? Porque o que o materialismo propõe? O materialismo propõe que você viva suas paixões de forma intensa aqui, neste momento. Ah, eu tenho que viver agora porque eu não sei se estou vivo amanhã. Não fale isso perto de mim, porque eu vou dizer, vai sim. É evidente que vai. Não esse corpo que agora você transita com ele se arrastando pela terra, mas o espírito sim. Então não haja como aqui você não mais vai viver, porque vai. Porque vai. Porque quando você chega aqui, a gente é fácil de provar isso, né? As pessoas dizem, mas eu nunca vivi aqui, eles viveu. É simples de provar. Como é que você, quando chegou aqui, gostava de cuscuz? Porque aqui já viveu e já tinha experimentado essa delícia. Então, nós falamos das questões materialistas e colocamos bem distante de nós, mas será que está bem distante de nós? Quando nós vivenciamos esse consumo desesperado que a sociedade tem proposto, quando nós vivemos o intenso as paixões, os apetites, não, porque eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar tudo agora, é como
se esse mundo aqui fosse único, a vida essa aqui é única e vai acabar tudo. Então, eu tenho que viver. Olha que proposta. É evidente que a sociedade do consumo, ela propõe isso, né? Ela vai propor. Por quê? Porque cada vez mais o mundo do capital ele precisa vender. E para vender, você tem que ter alguém para consumir. Para consumir, ele vai colocar na sua cabeça que o consumo te vai trazer tua felicidade. É igual aquela máxima que fala, dinheiro traz felicidade? Ah, sim, traz, porém não permanece, né? Porque a gente confunde felicidade com alegria, e o que o dinheiro traz é a alegria. A alegria da compra de um objeto, então você fica alegre e você confunde com felicidade. Porém, essa alegria passa, e é rápido. Por quê? Porque geralmente você ama o que deseja, e você só deseja o que não tem. Logo, que você realiza o desejo, você não pode mais desejar aquilo que você já tem. E tendo realizado o desejo, também não ama mais. Logo, acabou a felicidade, porque daqui a pouco você precisa de um novo desejo. Então, você vai subindo de fase, você vai querendo, e essa é a proposta dos materialistas, de certa forma, de você continuar pautando a sua felicidade em tudo que você pode pegar, tatear, usufruir agora, nesse momento. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que cada vez mais vai subindo de fase. E cada fase que vai ter que subir, você vai ter que ir atrás daquilo ali. Porém, você não consegue. Porém, você não consegue. Aí, quando você não consegue, você vai perdendo a fé. É por isso que ele vai dizer que, olha, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Porque você pauta a sua vida nisso tudo, você só consegue vislumbrar esse mundo aqui, esse mundo, e aí você acha que tem que ser feliz aqui. Aí você começa a tomar em doses muito cavalares, muito grandes, aquilo que te traz alegria momentânea. Então, você quer, por exemplo, se você bebe, você quer beber mais porque te traz alegria. Se você se você é consumista, você quer consumir mais porque te traz alegria. Se você é dado às festas, você quer ir a mais festas porque te traz alegria. Só que o que acontece a partir daí é que você tem essa efusão de alegria no primeiro momento, depois você tem a depressão, porque você não consegue vivenciar isso constantemente, 24 horas. E aí você percebe o vazio que existe dentro de você e a vida vai começando a ficar triste, vai ficando pequena, vai ficando difícil. E essa angústia vai invadindo o seu coração, vai te trazendo muito sofrimento. Então, se coloca aqui de forma muito simples e muito tranquila que a gente precisa compreender aqui a nossa vida espiritual. Nós primeiro temos que nos entender como espírito, né? Espírito. Então, aqui eu sou um indivíduo em trânsito. Só essa proposta, dessa visão, já faria com que a gente evitasse muito de se cometer o suicídio, né? E aí ele vai um pouquinho mais além aqui, ó. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Assumem. Então, a gente pensa que era só naquela época de Kardec, onde o materialismo falava muito alto, né? Mas a gente esquece que hoje a gente ainda está vivenciando essas doutrinas materialistas. Quando eu deixo de observar primeiro o espírito, quando eu continuo vivenciando apenas essas questões de satisfazer os apetites daqui, onde eu coloco o meu mundo só aqui, é evidente que eu ainda estou fomentando isso, inclusive naqueles que eu estou dando exemplo. Então, por exemplo, o pai de família, a mãe, que ela está sempre incitando o filho a vivenciar só essas coisas do mundo, jamais ela vai chegar na condição que Jesus falava, que é, olha, eu venci o mundo, entendeu? A gente precisa estar no mundo para aprender sobre nós coisas com o mundo, para a gente poder continuar evoluindo. Se eu coloco todas as minhas aspirações nesse mundo, é evidente que eu vou sofrer. Eu vou sofrer porque tudo aqui é trânsito, tudo aqui é corrompível,
tudo aqui ele está em transformação. Nada aqui aqui sempre tem a impermanência. A única coisa permanente, como diz Joana de Ângeles, que nós temos aqui é justamente a impermanência, é tudo impermanente. Então, se eu coloco a minha vida, eu condiciono ela a este mundo, é evidente que eu já estou fadado a sofrer, eu vou vivenciar aí um inferno pessoal. E aí ele diz, olha, com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. A coragem moral. Olha só. Então, quando eu começo a vislumbrar um mundo muito maior que esse, um universo, um cosmos, onde eu começo a compreender pela humildade a nossa condição de globo pequeno, de seres ainda que ainda está ali, ó, progredindo, como diz Kardec lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, espírito de terceira ordem, como dizia muito bem o nosso amigo Lourenço Barro. Lembre-se, espírito de terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Ali ele apresenta a chave. Ora, por quê? Porque se nós estamos aqui e temos a predominância da matéria sobre o espírito, é evidente que eu quero viver mais as coisas materiais. Então, qual é a proposta da doutrina espírita para que você se fortaleça e tenha essa coragem moral? Né? É que você inverta o papel, você tenha a predominância do espírito sobre a matéria. Aí você começa a progredir. E aí é evidente que você começa a ter dúvidas sobre essa tua ideia de querer cometer suicídio. Por quê? Porque começa a nascer em você uma pergunta. Espera aí. Se o espírito não morre, como é que eu vou viver do outro lado? Como será a minha vida do outro lado? E aí não precisa ser espírita para compreender isso, não. Entendeu? Não precisa ser espírita, porque Jesus, lá no Monte Tabor, ele faz uma reuniãozinha ali mediúnica com Moisés e Elias. Então, ali claramente ele mostra que o espírito sobrevive, a sobrevivência e a individualidade. Opa, peraí. Então, eu preciso começar a fazer um questionamento aqui. Essa minha ideia de cometer suicídio, como é que será a minha vida do outro lado, uma vez que quem vai morrer é só o corpo? Né? Quem vai morrer é só o corpo. Aí você começa a ter dúvidas que aquilo que você pensa que vai aliviar a tua dor, talvez ela não seja tão bom quanto parece. Por quê? Porque o suicida, ele não quer morrer. Ele quer aliviar a dor. Uma dor que está ali batendo, latente no seu peito. Uma dor que está ali castigando, e é real essa dor. Muitas vezes a gente, por ignorância, a gente termina desdenhando daquele que dentro de casa já mostra sinais apáticos, já tem demonstrado claramente um processo de depressão, uma tristeza, porque o suicida, ele apresenta alguns sinais. Para aquele que convive com ele, tem como observar e perceber que ele está fora do comportamento natural. Então, quando ele começa a perceber essas falas, do tipo, se eu não existisse, não faria falta, esse mundo não faz sentido. É bom que eu observe essas frases, porque quando alguém está falando essas frases, é porque ela já está com ideias suicidas. Então, você precisa parar para, principalmente, ouvir essa pessoa. Respeitando o espaço dela, mas ouvir o porquê que ela está mudando o comportamento, por que ela está falando isso, quais são as suas aspirações, por que ela está entristecida, porque
Estar triste um dia é natural. É evidente, nós temos aqui o item melancolia, no próprio capítulo 5, que mostra que muitas vezes essa apatia que nos é peculiar, às vezes durante o dia, ou então quando acordamos, é fruto do espírito que estava livre e novamente tem que retornar ao corpo, esse corpo que nos aprisiona. Um corpo que nos aprisiona, que nos faz se arrastar, que nos faz perecer. Então, o que acontece a partir daí? Eu preciso ter a sensibilidade, e agora eu estou falando para aqueles que convivem com os que têm ideação suicida, eu preciso ter a sensibilidade dos meus ouvidos para compreender que aquela pessoa não está agindo de forma natural, não está agindo normal. Então, eu preciso observar para que eu possa fazer alguma coisa. Então, eu começo a interagir com essa pessoa, porque hoje nós temos muita dificuldade de ouvir o outro. Nós temos muita dificuldade de ouvir o outro. Às vezes o indivíduo está num processo de angústia muito grande e a gente passa por ele como se estivesse passando por ninguém. E não paramos para ouvir. Algo que hoje a doutrina espírita tem feito de forma magnífica é o diálogo fraterno. Agora nós temos o diálogo fraterno por telefone, muitas casas já estão fazendo isso. A gente tem orientado algumas casas nesse sentido. Então, quando ele vai um pouco mais adiante aqui, vai dizer, ó, o espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Ora, me permitam aqui fazer abrir um pouco, ir para o Livro dos Espíritos, por quê? São 14 questões, eu vou comentar só duas, a primeira e a última. Porque hoje não temos mais a dúvida de que se tinha antigamente, de que, por exemplo, ora, eu quero aliviar as dores que me assolam. Se eu exterminar e eliminar a minha vida, acabou, pronto. Isso era antigamente. Hoje, com a doutrina dos espíritos, nós temos está mais do que provado a condição, a situação do espírito após o desenlace material. Porém, o que muitas vezes tem acontecido, até mesmo em casas espíritas e palestras, é tornarmos uma coisa padrão. Olha, eu li aqui o livro Memória do Suicida e não se preocupe, olha os braços. Eu já vi uma palestra que quase que eu interrompo ela, porque a pessoa estava quase dizendo assim, olha, se você se suicidar, você vai para os braços de Maria. E aí, uma coisa que a gente nunca pode é fechar questões dentro da doutrina dos espíritos. E por que não podemos? Porque não sabemos. Porque não sabemos, porque não conhecemos. Tanto que Kardec teve o cuidado de, na questão 957, ele perguntar quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Olha que pergunta. E a resposta é mais interessante ainda. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Entenda, as causas que o provocaram. Existem inúmeras. Inúmeras. Mas, uma consequência ao qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. E isso é fato. Isso sim. Por quê? Porque o desapontamento se dá quando ele percebe que não morreu. Ele percebe que não morreu. Ele percebe que o que cessou foi o corpo. Porém, se nós observarmos,
quando o Espírito diz aqui que há um desapontamento e há sofrimento, há consequências, basta que a gente também pare para analisar o nosso processo aqui. Ora, nós temos o espírito, o corpo e o fluido vital. Confere? Ok. O fluido vital, ele está programado para uma quantidade de tempo, vamos imaginar, de 70 a 80 anos de existência. Ora, quando você rompe o fluido, eliminando o corpo, para onde vai esse fluido? Porque ele é um fluido material, um fluido denso, para animar um corpo, para fazer movimentar essas mãos, mas esse fluido ainda não se esgotou. Ele não chegou à reta final, ele não se esgotou. Ele não teve a insuficiência dos órgãos porque não conseguiu mais o fluido animar, não é? Então, pare para imaginar que esse fluido, por si só, ele já faz com que o espírito permaneça por aqui. Porque ele é um fluido que não se esgotou, que é material, que é pesado. E só isso aí já você traria a ideia de que vai ter consequência, vai ter sofrimento. Não sabemos de que natureza. Não sabemos qual a causa. A única coisa que nós podemos afirmar é o que a doutrina nos fala, que é o desapontamento. E isso é fato. Porque você espera cessar a dor, e quando você comete o ato, você percebe que não cessou a dor. Por quê? Porque você é um espírito imortal e você não morreu. Pelo contrário, você complicou um pouco mais a sua situação. Porque ele vai dizer aqui, ó, de resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ah, vai ser pior? Claro. Porque se você feriu uma lei divina, é evidente que isso tem consequências. E agora, você tem mais um problema para resolver, mais um desafio. Então, se esta vida aqui, que já foi castigante, que já foi ali implacável para você, do seu ponto de vista material, você sucumbiu pelas mãos do suicídio, a outra não será fácil. Só que o que a gente muitas vezes esquece é que a nossa vida aqui, quando ela se torna realmente muito difícil, porque nós temos a tendência a vivenciar apenas o material. Então, inclusive, nesse capítulo, nós temos o item tormentos voluntários. Então, eu tenho os tormentos voluntários, porque aí esse tormento voluntário não se aplica àquilo que Jesus falou, olha, bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos. Não é para esses aí. Porque esses que buscam os tormentos voluntários, eles não estão enquadrados nesse bem-aventurados aflitos. Agora, quando eu busco o tormento voluntário através da satisfação dos meus apetites, das minhas paixões, é evidente que isso vai ter um peso muito grande sobre mim. Então, pare para imaginar que a vida, ela não é tão difícil quanto você faz com que ela seja. Por quê? Porque se você observasse melhor aquilo que Jesus vem trazendo para você no seu evangelho, de proposta de vida diferente, é evidente que a vida não seria tão difícil quanto você vai colocando agora. Então, nós precisamos compreender que é como eu ajo que torna a minha vida difícil. E tornando minha vida difícil, isso pesa sobre a economia emocional, que me traz a angústia e que, por consequência, me leva ao suicídio. Mas aonde isso é ainda mais problemático? Nesse período de isolamento social. Por quê? Porque quando a doutrina vem nos dizer que as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes do suicídio, porque ocasiona a covardia moral, quando eu sou um indivíduo, que eu tenho uma rotina de vida,
dada as paixões, num período como esse, eu tenho dois problemas que se agravam sobre mim. O primeiro é que muitas vezes eu não consigo vivenciar o isolamento social necessário. Por quê? Porque eu gosto da minha vida material. Eu gosto da minha vida dada às paixões, aos apetites. E eu estou tão enraizado com isso na minha mente, na minha natureza, que eu preciso sair de casa. Eu preciso vivenciar tudo isso aí para eu continuar vivendo. Eu vou diminuir um pouquinho, só que isso não é o suficiente. Então, para aqueles que continuam saindo, implica sobre eles o que? O peso do egoísmo. E por que o peso do egoísmo? Porque nós somos responsáveis por todos aqueles que contraíram o vírus que eu fui buscar na rua. E como? Ah, não, mas eu sou assintomático. Você não sabe se está com o vírus. Então, você sai para a rua, você adquire o vírus lá com alguém, você traz para dentro de casa ou traz para outra pessoa. Saiba você que se você saiu sem a necessidade real, você saiu para satisfazer as suas paixões, é evidente que você está dentro de um quadro de egoísmo. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, vai ler lá no capítulo 11, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem fantástica, o egoísmo, de Emmanuel e de Pascal. Então, tire essa problemática do egoísmo, agora coloque a outra problemática. Qual é? Você é um indivíduo dado às paixões, à satisfação dos apetites, mas agora você precisa ficar dentro de casa, até porque você agora compreende-se do grupo de risco. Então, você tem problema, você precisa ficar em casa. O que acontece com você? Você teve que romper com uma estrutura de vida, com hábitos e com vícios que já fazia parte da rotina. Aí você vem para dentro de casa. É evidente que a casa vai ser um inferno. Por quê? Porque a casa que você está vivendo ali é angustiante. Por quê? Você estava acostumado na rua, agora tem que ficar em casa. E agora você não tem mais que conviver com sua esposa só à noite, você tem que conviver com ela 24 horas, isso aí é mais angustiante. E aí agora você não joga mais os teus filhos lá para a escola para passar o dia todo, e agora você tem que passar o dia todo com eles. Aí você descobre que eles não são aqueles anjinhos que você imaginava que eram. Eles não são aquele anjinho que você imaginava entregando lá para o professor na escola. Agora você começa a entender o que os professores passam na sala de aula quando você, que tem a responsabilidade de educar moralmente seu filho, não fez. Quando você trata seu filho como um príncipe ou princesa e acha que tem que ser tratado lá na escola da mesma forma, satisfazendo todas as paixões, todos os desejos dessa criança. Agora ela está dentro de casa e agora ela quer os desejos dela realizados. Você também. Então veja quanto conflito se estabelece no indivíduo que ele tinha a vivência de forma muito materializada, como diz aqui, na forma de satisfação dos apetites. Então, se nós tivéssemos observado o Evangelho de Jesus, quando ele propõe uma estrutura de vida diferente, quando ele propõe uma estrutura de vida pautada na simplicidade, pautada na humildade, pautada nas coisas regradas, pautada no equilíbrio, e aí a gente teria na doutrina espírita toda a explicação da aplicação dessas leis apresentadas por Jesus. Nossa, aí cadê a angústia? Cadê o sofrimento? Pelo contrário, você vai entender a sua casa como aquilo que você quer continuar, você quer contribuir, você quer se fortalecer. Então, nós estamos vivendo essa problemática da angústia que é estar vivendo dentro de casa, porque nós temos a incredulidade, a vida materializada, a vida que a gente compreende só desse ponto de vista pequeno, mesquinho do corpo. Um corpo em trânsito, um corpo que é perecível, um corpo que te suscita coisas que você não quer. Aí você ainda abre a boca e diz, olha, esse corpo é meu. Não, não é. Não é. Porque você nem sequer tem domínio sobre ele. Se você tivesse o domínio sobre o seu corpo, ele não envelhecia, as células não morriam, né? Pelo contrário, você faria algo diferente. Você não tem. Aí, você quer viver
e você quer pautar a sua felicidade em cima daquilo que é transitório, daquilo que é corrompível, daquilo que apenas te traz momentos de alegria, porque hormônios foram secretados na corrente sanguínea e te trouxe aquela alegria momentânea. Mas esquece que você é um espírito imortal, você é um espírito eterno, e que quanto mais você vislumbra a matéria aqui, mais você está andando em desalinho com as leis de Deus. Quem lembra, questão 614, as leis naturais, leis criadas para a nossa felicidade, o homem só é infeliz quando dela se afasta, e aí quando que você se afasta dessas leis? Quando você é egoísta, quando você não compreende essa visão do espírito, quando você quer viver só esse mundo material, quando você quer apenas satisfazer os seus apetites, quando você não compreende uma vida superior à vida do espírito, quando você não entende a proposta de Jesus, que não é mais de competitividade, mas sim de colaboração, quando você desiste de ser o campeão, quando você desiste de ser o campeão, quando você desiste de vencer, você percebe que aquele que anda com você não é mais seu concorrente. Ele é apenas uma pessoa que anda, caminha junto com você, porque você não tem mais essa necessidade de derrotá-lo, de passar por cima dele, porque isso, você pode passar por cima dele agora, vem outro, passa por cima de você. Esse tipo de vida te traz muita angústia. Esse tipo de vida que você leva só porque quer levar e quer ganhar aqui, não tem nada a ver com Jesus. Porque o que Jesus propunha não era que você fosse grande, e sim fosse o pequeno. Quer ser grande? Então, seja o menor entre eles. Porque o Filho do Homem, que foi o Espírito que veio aqui, Espírito superior, nosso guia e modelo, como diz o 625, o Livro dos Espíritos, o que ele fez? Ele disse, eu vim para servir. Então, você se coloca numa condição de espírito superior, nessa vida, pauta a tua felicidade em tudo que está aqui, e é evidente que tu vai sofrer. Tu vai sofrer porque tu é um espírito atrasado, nós somos espíritos ainda em progresso, ainda capengando, ainda patinando, e aí agora não compreendemos que nós temos um grande desafio pela frente, que é essa proposta divina que está no mundo, que é de você novamente se adequar à vida em família. Olha só. Eu pego a doutrina dos espíritos, eu começo a aplicar aquilo que Jesus falava, e agora eu tenho nova oportunidade. Eu tenho a oportunidade de desenvolver a paciência, a resiliência. Eu tenho a oportunidade de agora, com mais tempo, estudar sobre a minha gênese, o espírito, por que eu sofro, por que eu tenho essa angústia, por que eu não consigo me dar bem, por que eu não quero ficar em casa, por que eu quero ir para a rua. Tudo isso você tem essa oportunidade agora, fazendo com que tua vida comece a valer a pena. Comece a valer a pena. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida recheada pelo Espírito. É uma vida que você consegue compreender aquilo que está além daqui. Não compreender apenas essa coisa mesquinha do come, dorme, essa coisa do homem, mas sim a coisa do Espírito. Quando você compreende que agora você tem a oportunidade de fazer algo pelo coletivo, que você compreende que agora você tem que mudar, eu não quero mais voltar para o normal, eu vou voltar para o normal. Não, esquece o normal que nós tínhamos nos levou ao que estamos passando agora. Então eu não posso mais voltar para esse normal, eu tenho que avançar, eu sou espírito em progresso, eu preciso melhorar, eu preciso agora compreender que fulano de tal não é meu inimigo, que eu tenho que orar por ele, que eu tenho que amá-lo, que eu tenho que cooperar com ele, que eu tenho que fazer com que tudo isso aqui mude. Essa é uma oportunidade fantástica. Quando você tem isso, você vê pelos olhos do espírito e não pelos olhos da matéria, é evidente que você vai cessar essa angústia que você sente. É evidente que a ideação suicida vai diminuir e você vai compreender um mundo muito maior. Você vai compreender a oportunidade que você está tendo nesse momento. Ora, isso tudo é proposta da doutrina dos espíritos. Então, eu gosto muito de
Haroldo que falou disso outro dia lá, quando teve aquela polêmica da Netflix, 13 razões, que eu nem assisti esse seriado, mas essa série, 13 razões para coisa de suicídio lá, e Haroldo, ele fez um pequeno vídeo, ele dizia, olha, aqui tem 1019 motivos para você viver, e é verdade, 1019 motivos. A doutrina espírita te propõe uma vida muito maior, a vida do espírito, essa vida ampla, essa vida imensa que você tem pela frente, separando, fazendo a ruptura ali, ó, rompendo com essa questão da matéria, vislumbrando que não importa se você está distante de alguém, mas se você se importa com ele. Quando você começa a se importar com o outro, você entra no estado coletivo, você percebe que agora você tem que ser diferente, não mais o egoísta de antes, não mais observando só o eu, mas compreendendo que tudo é coletivo, que o Pai, ele não é dele, é de um, é nosso, que Jesus nos colocou nessa condição todos de irmãos. Tudo isso vai fazendo com que você observe aquele que está dentro de casa, aquele que está ali angustiado, aquele que está pensando, aquele que está ali meio tristinho. Você começa a ouvir, você começa a dar o seu exemplo, você começa a aprender com o mestre da vida, porque você está inserido na vida. E se estamos inseridos na vida, não podemos abdicar daquele que veio para nos dar a vida. Eu vim para que todos tenham vida, mas não uma vida qualquer, não uma vida medíocre, mas uma vida em abundância. Mas você só vai ter essa vida em abundância quando você anda com ele, porque quem anda com ele não anda em trevas, porque ele é a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele também disse, faça brilhar a vossa luz. Por quê? Porque essa luz já existe em nós. Tudo que nós precisamos para viver bem já está em nós. Por quê? Porque somos criaturas divinas. Todo o germe das virtudes divinas já está em nós. Só precisamos desabrochar. E, para isso, nós temos o Evangelho de Jesus, para nos apresentar os efeitos. E temos a doutrina dos Espíritos, para explicar a causa, para que possamos aplicar essas leis que Jesus apresentou ao mundo e vivermos muito melhor, com pandemia, sem pandemia, tendo a sensibilidade de se importar com o outro, com a vida do outro, com a minha vida, com tudo que importa para Deus, que também importa para nós. Daí Jesus ter dito, ama teu Deus sobre todas as coisas, faz o próximo como a ti mesmo. Muita paz, meus irmãos. Obrigada, Naldo, pela belíssima palestra, mas você não terminou seu trabalho hoje, não. Tomei um pouquinho de água e faça a nossa prece final. Bom, a prece, essa ferramenta maravilhosa que Jesus nos apresenta de forma diferente, né? A gente vivia de preces formuladas e faladas, e Jesus vai dizer, olha, isso aqui é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que vocês vão precisar muito, é uma ferramenta que conecta você ao Criador, e que faz se conectar comigo também. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, capítulo 27, itens 9 e 10, a eficácia da prece, transmissão pelo pensamento, é fantástico. Isso é a doutrina dos Espíritos. Bom, meus amigos, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Todo mundo sabe que eu tenho uma paixão ali separadinha pelo Obreiros, né? Até a camisa, não, tem que estar com a camisa dos Obreiros, né? E Oliveira, eu gosto muito dele, porque Oliveira ele tem uma forma muito sensível, né, de convidar a gente. Ele liga e diz assim, ei, tu vai fazer a palestra tal dia, tá? Valeu, obrigado. Quer dizer assim, que ele não é muito bobo, né? Ele trouxe Alisson logo para o time do Obreiros, né? Ele só, eu não entendo. Eu sou meio chucro com isso aqui, eu vou trazer logo quem entende. E ele também fez um convite mais ou menos assim para o Alisson, olha, eu tenho isso aqui, essa tarefa para ti, tá bom? Abraça aí, tchau. É mais ou menos assim, mas é de forma muito alegre, né? Só Socorro que compreende ele. Bom, meus amigos, brincadeiras à parte, vamos para a nossa prece. Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus pela oportunidade divina de aqui, neste momento, estarmos inseridos na terra, na vida. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque nós existimos. Obrigado porque erramos e tu nos dá a oportunidade de aqui retornar.
Obrigado porque nos deste Jesus, mestre amado e querido, que a toda hora nos ensina a como vivermos melhor. Obrigado porque nos deste a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, que nos faz aplicar estas leis ao qual Jesus nos apresentou. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia. Somos gratos a Jesus e aos amigos benfeitores da espiritualidade que sempre se encontram presentes e sempre estão dispostos a nos ajudar. Façamos então como eles, que a gente também possa ajudar aquele que convive conosco, aquele que anda, que trabalha, que está perto, que nós não conhecemos, que conhecemos, que nós façamos também a nossa parte. Te ajuda, que o céu te ajudará. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. Desde já convidamos para o próximo domingo, nesse mesmo horário. E até lá. Uma semana de paz para todos nós. Obrigada, Naldo. Tchau. Tchau, minha querida. Um abraço. Outro.